Graças a Deus, chegamos até aqui no 13º dia do mês. E as 4 tarefinhas são leitura bíblica, leitura de livros aleatórios, e no momento eu estou lendo o livro O Foco, de Daniel Goleman, que foi lançado em 2013. Ando fazendo umas atividades físicas em casa, inicialmente atividades simples, e a mesma que eu estou fazendo desde o mês passado, e é usando um cabo de vassoura, né? Então é um tipo de atividade física que é acessível para qualquer classe social. E também estou fazendo o cursinho básico de inglês no aplicativo Duolingo, então graças a Deus estou conseguindo avançar nos níveis, né, nas etapas. São 10 etapas dentro do cursinho e eu estou na etapa 4, tá? Que é a etapa de restaurante. Então, o que acontece? Na leitura bíblica, ontem eu fiquei bem surpresa porque eu vi pela primeira vez que a palavra Rod é o nome de uma menina. É porque aqui no Brasil a gente fala Rod, né? Mas se for falar a pronúncia em inglês, é muito provável que eles vão falar road, né, road, por causa do R, por causa do O, né, e do D, e do E, que é o I, né, então lá é muito provável que vão falar road, mas aqui no Brasil a gente fala rod. Então ontem eu fiquei bastante surpresa porque nós temos a marca de beleza da Hailey Bieber, que é a esposa de Justin Bieber, e essa marca foi muito famosa por causa dela, né? Usa a aparência dela, ela é uma modelo, então ela vinha divulgando nas redes sociais dela. Aí recentemente as polêmicas sobre as questões do Justin Bieber, né? Questões relacionadas a Selena Gomez, a ele, as escolhas dele em relação ao uso de entorpecentes, então escolhas assim meio duvidosas, e para ele que está casado, pai de uma criança, então é uma polêmica assim ativa na mídia. E em meio a tudo isso vem a notícia de que a Hailey vendeu a empresa aí por milhões e milhões, aí não tenho certeza se chega a ser bilhões, só sei que foi muito dinheiro e o nome dela está envolvido. Mas o que me chamou a atenção não é nem tanto isso, porque eu não fico interagindo muito com isso não, mas eu sei que isso é uma notícia que ficou em alta aí por causa das questões do Justin Bieber, né, em relação a Selena Gomez. E aí o que acontece? Eu fui ver essa palavra, então ela me chamou a atenção por causa da marca, né? Porque talvez se essa marca não fosse conhecida, se não tivesse acontecido essa questão dessas notícias que tinham falado a respeito, talvez esse nome não ia gerar tanto impacto. Mas ontem, quando eu li, gerou impacto por causa da marca Rode, né? Então o que acontece? Ontem, por meio da leitura bíblica, fiquei sabendo que Rode é o nome de uma menina e que está no livro Bíblia. Além disso, percebi que após passar a ler a Bíblia, passamos a descobrir também a origem de muitos nomes de pessoas brasileiras, pois é interessante que maior parte dos nomes são extraídos do livro Bíblia e a gente nem sequer imagina disso. Tem nomes que parecem diferentes que estão no livro Bíblia, como por exemplo Damaris, Alexandre. Então eu tô achando super interessante isso, de estar conhecendo nomes na Bíblia que a gente cresce, né, ouvindo falar da Bíblia, frequentando a igreja, mas quando não lê, né, não tem aquele hábito de ler a Bíblia, né, graças a Deus isso está mudando, nessa era digital muitas pessoas passaram a ler a Bíblia, isso é perceptível. Antes, né, tempos atrás aí, as pessoas não falavam que eram cristãs evangélicas com medo de serem ali, como que fala, isoladas, sofrerem algum tipo de preconceito. Então, há uns anos atrás, as pessoas não falavam, era muito difícil acontecer, como no caso, por exemplo, o Kaká, naquele tempo que ele falava que se apresentava como cristão evangélico, né? Naquele tempo ali do Kaká do futebol, então naquele tempo ali eram poucos que falavam, eu sou um cristão evangélico. Só que isso mudou com a pandemia, e depois da pandemia a gente viu um crescente número de pessoas evangélicas, principalmente nas redes sociais, e consequentemente pessoas lendo a Bíblia, pessoas que a gente nem sequer ia imaginar como celebridades, pessoas artistas famosas estão lendo Bíblia também. Isso é muito interessante, viu? Então tá sendo assim interessante para mim também, que cresceu no cristão evangélico, vendo coisas que a gente cresce assim ouvindo falar, mas não tem um conhecimento por nós mesmos, né? Então, quando a gente pega uma Bíblia e começa a ler, você começa a ver os nomes na Bíblia, você pensa, poxa vida, esse nome tinha na Bíblia, eu não sabia, né? Que foi o caso, agora aconteceu recente, que foi o nome Damaris e o nome Alexandre, que eu vi. Agora, hoje eu vi o nome Lúcio,
Olha, você vê, um nome muito popular, Lúcia, Lúcio, e hoje eu vi na Bíblia e fiquei muito surpresa, mas também o que me intrigou foi o nome Rhodes, por causa da marca Rhodes da Hailey Bieber, tá? Que eu acho que não é dela mais porque ela vendeu. Bom, mas ficou associada ao nome dela, a imagem, né? Ficou atrelado, vai ser difícil as pessoas olharem para a marca Rhodes e não pensar em Hailey Bieber, né? Bom, além disso, o que acontece? Já estou percebendo em nossa geração uma nova movimentação para mudar isso e fazer com que os nomes das próximas gerações soem mais futuristas, como por exemplo Neil, Noah, Zion, Zoe e recentemente Zusa. Então tem outros nomes também já com essa mesma pegada, mas nesse momento agora eu não me recordo. Bom, se ficou com curiosidade de verificar na Bíblia onde é que estão os nomes Rod e Lúcio, o nome Rod está no livro Atos, no capítulo 12 e no verso 13. O nome Lúcio está no livro Atos, no capítulo 13 e no verso 1. Então, Rod se tornou uma marca de produtos de beleza conhecida mundialmente com as divulgações da Hailey Bieber, que é a esposa de Justin Bieber. E será que o nome que está na Bíblia e a marca do produto dela tem alguma relação? Pois achei interessante descobrir isso. E quanto aos nomes bíblicos, prevejo duas situações que poderão acontecer a partir desse ano para frente. Ou irão valorizar os nomes bíblicos, mas os diferentes e que ainda não se tornaram tão populares como os outros nomes, ou deixarão de usarem a Bíblia como referência para extraírem os nomes para as crianças das próximas gerações.